Bom dia, oitavos anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 22/9, aula de língua portuguesa sobre artigo de opinião. Então, iremos começar hoje uma nova tipologia textual, que é o chamado artigo de opinião. E para a gente começar a discutir e compreender quais são as características do artigo de opinião, nós vamos observar lá na página 2 da apostila de vocês, uma chargezinha que nós temos ali com o Armandinho e alguns questionamentos que são colocados ali para que a gente possa entender a importância da opinião, para que a gente possa entender o que é argumentar. O título da unidade é Por que sim não é resposta? A arte de argumentar. Todo mundo já deve ter ouvido coisas do tipo, por que você não faz isso? Por que não? Por que sim? Mas por que sim não é resposta, por que não não é resposta? Você precisa dizer não, por quê? Sim, por quê? Então, a partir disso aí, a tirinha aqui, que é uma chargezinha do Armandinho, começa assim, ó. Uma árvore deve ter boas raízes. Uma casa deve ter boa fundação. E toda opinião devia ter um bom fundamento. Ou seja, ninguém pode chegar e dizer é isso e acabou. Quando nós discutimos a chamada dissertação escolar, eu chamei a atenção de vocês para o fato de que, quando você faz uma afirmação, você precisa justificar, apontar aí justificativas, apontar aí argumentos que te levem a compreender por que você está dizendo aquilo. Ah, eu não gosto, exemplo, eu não gosto de carne de porco. Por quê? Qual é a primeira justificativa? Por qual motivo? O que me levou a definir isso? Qual é a justificativa que eu tenho para dizer que eu não como carne de porco? Então, eu preciso ter argumentos. Ah, eu sou contra o aborto. Por quê? Que te leva a entender, a definir essa justificativa, né, essa opinião contra? É baseada em que você é contra? Como você enxerga essa questão do aborto e você consegue definir-se, né, uma pessoa contra? Então, você precisa argumentar em tudo aquilo que você vai discutir, que você vai apontar. E aí, abaixo, nós temos 3 perguntinhas só para serem questionadas. Toda opinião devia ter um bom argumento. Nessa frase do Armandinho, o que sugere a escolha da expressão devia ter? Sugere para a gente que nem sempre as pessoas argumentam. Não é isso? Toda opinião devia ter um bom argumento, mas nem sempre os argumentos aparecem. É exatamente isso que o Armandinho quer chamar a atenção ali. Para você, o que é uma opinião com bom fundamento? Uma opinião com bom fundamento é aquela opinião em que você consegue argumentar, em que você consegue colocar aí justificativas para o fato de você se posicionar contra ou a favor, ou para as afirmações que você está fazendo. Você gosta de ouvir a opinião dos outros? De quem? Em que momento? Por quê? E aí vai aquela questão, né, de que se eu gosto de falar e de emitir a minha opinião, eu também preciso saber ouvir. Eu preciso deixar as pessoas emitirem a opinião delas. E a partir daí, quem sabe acrescentar algo à minha ou até mesmo mudar de opinião. Às vezes eu sou contra alguma coisa, mas quando eu começo a pesquisar, a ouvir as pessoas contando, falando, a entender o que está acontecendo, eu até mudo a minha posição. Então, você gosta de ouvir a opinião dos outros? Eu espero que sim, que vocês tenham, né, essa postura de saber ouvir. De quem? A gente precisa saber ouvir todas as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas que conseguem argumentar, aquelas que conseguem fazer parte de uma conversa com justificativas, com opiniões, com expressões. Em que momento? Por quê? Então, é importante saber que há momentos em que as pessoas precisam se expressar. Então, quando for o momento certo, a gente precisa saber ouvir. E por quê? Porque quando você ouve outras pessoas, quando você escuta novas opiniões, você interage. A partir daí, você pode dialogar, e foi o que eu coloquei antes para vocês. Pode até mudar o seu ponto de vista, a sua opinião. Então, você aprende a aceitar a opinião do outro
e a melhorar ou até mesmo a modificar o seu ponto de vista. Ok, pessoal, até aqui? Ok para as mensagens que chegaram, tá? Então, vamos lá. Vamos entender, então, o artigo de opinião. O artigo de opinião, ele é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, em que o autor ele apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso ele recebe esse nome. Artigo, alguém em algum momento, né, a partir de um tema, ou que está sendo discutido, ou de um tema proposto, a pessoa vai produzir um texto opinando. Por isso a ideia de artigo. A argumentação é o principal recurso retórico, utilizado nos textos de opinião. Ou seja, se é um texto de opinião, você precisa ter argumentos. Você precisa usar do seu poder de argumentação. E tem como característica principal persuadir o leitor. Você informa e faz o leitor aceitar, acreditar. Você leva o leitor a acreditar que aquela opinião que você está colocando, que você está expondo, é a correta, é a certa. Então, você está informando e persuadindo. Geralmente, os artigos de opinião eles são veiculados nos meios de comunicação em massa, como televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Vamos supor, o tema atual do momento é a vacina para o coronavírus. Então, nós vamos, a partir disso aí, produzir um artigo de opinião. E aí, eu poderia ter a Maria Luísa, que vai defender o fato de que nós temos que aprender a conviver com essa doença porque não temos uma vacina e nem possibilidade de criar a vacina. Então, ela vai explicar a partir de pesquisas, de opiniões de outras pessoas, de textos que ela leu, de conhecimentos que ela adquiriu, que ela foi coletando ali informações e produziu o artigo de opinião. Por outro lado, eu tenho a Julie, que tem um conhecimento ali voltado para a área de pesquisa, ela tem contato com médicos sanitaristas e ela está acompanhando, né, o desenvolvimento e vendo que a pesquisa da vacina, né, que a vacina, ela está quase pronta. Então, ela vai demonstrar como que é importante a gente continuar ainda isolado, esperando a vacina sair. Então, eu tenho artigos de opinião que vão trazer ali pontos de vista diferentes, questionamentos diferentes. Vale lembrar que toda vez que nós opinamos, a gente precisa se valer, vamos dizer assim, lançar mão de argumentos fortes. Você não concorda por quê? Quem mais disse isso? Baseado em quê? A partir de quê? Você leu o quê? Você pesquisou o quê? Você investigou o quê para dizer isso? Então, você precisa ter informações que vão valorizar, acrescentar o seu ponto de vista. São aqueles chamados argumentos de autoridade, né? Argumentos de conhecimento cultural, argumentos cotidianos, que são coisas que você observa no dia a dia, mas são argumentos que precisam ser lembrados e que precisam trazer à tona a nossa ideia defendida. Quais são as características encontradas no chamado artigo de opinião? Primeiro, são textos escritos em primeira pessoa e terceira pessoa. Você pode, se o artigo permitir, se a revista permitir, vamos dizer assim, se o professor pedir dessa forma, fazer o texto todo em primeira pessoa. A partir das pesquisas que realizei, a partir dos textos que observei, das leituras que fiz, e aí você vai argumentar tudo em primeira pessoa. Mas isso precisa estar direcionado. A revista é uma revista de opinião, em que as pessoas vão colocar tudo em primeira pessoa, vão colocar o seu ponto de vista, e elas querem mostrar que essa é a opinião delas, por isso elas vão demonstrar emoção, sensibilidade, subjetividade. A professora pediu para que a gente fizesse o artigo de opinião em primeira pessoa. Então, eu posso dizer, eu penso, eu acho, eu vi, eu percebi. No geral, se for pedido, por exemplo, uma prova de Enem, uma prova de concurso, para que você apenas produza um artigo de opinião, geralmente nós usamos a terceira pessoa. Por quê? Porque você não vai se posicionar dizendo eu penso, eu acho. Você vai discutir, apresentar a sua opinião sem dizer eu penso. Você coloca coisas do tipo é percebido, é notado, faz-se necessário observar, em que você chama o leitor, você convida o leitor a fazer parte da sua opinião.
sem dizer, sem utilizar, sem colocar expressões como eu penso, eu acho, eu quero. Ok? Então, fica aí para definir de acordo com o que vai ser pedido, de acordo com o material onde vai ser publicado o seu texto, o veículo ali em que vai utilizar o seu texto. Nós vamos utilizar argumentos, persuasão, essa é a base do artigo de opinião. Geralmente o autor assina, ele expõe sua opinião e ele assina o artigo de opinião. Não sei se vocês já observaram os artigos de opinião que aparecem na Veja, na Isto É, na Super Interessante, em que você tem o título do artigo, toda a discussão e lá embaixo você tem a pessoa que fez esse artigo, a pessoa que elaborou esse artigo. Por quê? A pessoa faz questão de dizer que foi ela que se posicionou, que essa é a opinião dela. Por isso, ela assina o seu texto. São produções veiculadas nos meios de comunicação, podem ser feitas para serem ouvidos, para serem lidos, para serem publicados em revistas ou textos, né, veículos, vamos dizer assim, do dia a dia, textos do cotidiano, como um jornal, como uma revista que sai semanalmente, mensalmente, como uma página na internet, um blog, ou um link, vamos dizer assim, que só traz na internet, né, uma página que só traz links de opiniões de pessoas que discutem sobre o assunto. Então, você tem N possibilidades aí de veicular, de difundir a sua ideia do artigo. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Opa, como assim? Objetividade e subjetividade junto. A linguagem precisa ser simples, porque ela precisa ser de compreensão do leitor. Isso não quer dizer que você vai usar o tempo todo expressões coloquiais, né? Ah, então, né? Pois é, cara, qual é? Essas expressões, elas não fazem parte de um texto escrito. Nós usamos para nos comunicar, mas elas não podem aparecer no texto escrito. Uma linguagem simples quer dizer uma linguagem clara, direta. Você não fica enrolando muito, não fica utilizando termos muito difíceis, porque seu objetivo é fazer com que o leitor leia e compreenda o assunto. E quando você diz que a linguagem é ao mesmo tempo objetiva, né, direta, mas também subjetiva, é porque se você está opinando, você vai em determinado momento expressar suas emoções, expressar como você se posicionou, como você se sentiu diante daquilo ali que você encontrou, que você pesquisou. Então você vai misturar o seu posicionamento, né, com as pesquisas que você encontrou, partindo da ideia de que a sua opinião está indo ao encontro da opinião de outras pessoas, de outros pesquisadores, de outros teóricos, de outros estudiosos. Então, você mistura a objetividade, a linguagem direta, clara, que todo mundo compreende, com a sua opinião, com o seu ponto de vista, com as suas emoções. Vão abordar temas da atualidade, é esse o objetivo do artigo de opinião, apropriar-se de um assunto que está em discussão no momento e a partir daí você apresentar a sua opinião, seus argumentos. Possuem títulos polêmicos e provocativos, porque o objetivo, se eu quero opinar e eu quero fazer com que o outro aceite a minha opinião, o objetivo é despertar a atenção. Então, os títulos dos artigos de opinião, eles são, assim, audaciosos, provocativos. O objetivo é fazer com que o leitor bata o olho e diga, opa, eu quero ver o que essa pessoa pensa sobre isso. Eu quero saber o que essa pessoa vai discutir aqui. Contém verbos no presente, mostrando é necessário, temos que fazer, quero fazer, está sendo feito. Então, nós temos verbos que marcam para a gente ações que estão sendo realizadas. E no imperativo, dando ordem, dando opiniões, dando sugestões, fazendo assim com que o leitor, né, aceite aquilo que está sendo colocado e faça parte desse universo aqui que o autor está colocando, ou seja, fazer com que ele compactue da opinião do leitor. E nós temos aqui um texto que é demonstrado lá na página 4, que o título é bem polêmico e já nos chama a atenção, mostrando que várias características que nós colocamos aqui podem ser observadas só no próprio título. Olha só, por que ainda maltratamos animais? O título já nos leva a identificar, primeiro, é um texto polêmico. O título polêmico, porque quando você lê, você fala, opa, eu maltrato animal? Não. Primeiro questionamento que você faz, eu não maltrato animais. Então, o título é polêmico e provocativo. Observem que o verbo está no presente, maltratamos, ou seja, continuamos fazendo.
O tema é um tema da atualidade, que nós temos visto aí várias ONGs, né, que lutam ali pelos direitos dos animais, para adoção, para cuidar desses animais. A linguagem é simples, é bem direta para a gente, né? Porque nós fazemos isso. E ao mesmo tempo que ela é objetiva, ela traz uma subjetividade. Por quê? Porque ela nos emociona quando ela faz a seguinte pergunta. Por quê? Calma aí só um pouquinho. Por que maltratamos? Ou seja, nós. Por que nós agimos dessa forma? Então, eu estou levando o leitor a entender, a despertar nele certos sentimentos de que ele está fazendo parte de um grupo de pessoas que maltratam animais. Então, nós temos aqui ainda uma ideia em que o autor quer despertar no leitor argumentos. O exercício da persuasão. Ou seja, por que nós maltratamos animais? E você, o que você faz? Você percebe que você também maltrata animais? É como se o autor desse artigo, a partir do título, dissesse: ei, você aí, você já parou para pensar que você também maltrata animais? Você já entendeu que você maltrata animais? Então, nós temos aqui um título que já apresenta para a gente as características do artigo de opinião, que já apresenta para a gente bem explícito, e observem que é só o título, bem explícito para a gente quais são as características do tipo de texto que nós vamos encontrar. Quando a gente parte para a análise do texto, nós vamos observar que o artigo de opinião ele segue aquela mesma estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Eles apresentam uma introdução, que é a exposição do assunto, do tema, o desenvolvimento, que é quando você vai interpretar, argumentar, expor sua opinião e seus argumentos sobre o assunto, e a conclusão, em que fica bem clara para a gente qual é o seu posicionamento, em que você finaliza o artigo apresentando uma ideia ou várias ideias para solucionar o problema ou para dizer por que as pessoas precisam concordar com você. Então, você vai expor o assunto, interpretar os fatos, mostrando ali argumentos, e no final você opina. Por isso que eu concordo, por isso que eu penso que devemos fazer isso, por isso que eu vejo dessa forma. Então, essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão que nós encontramos nos textos dissertativos, argumentativos, também está presente no chamado artigo de opinião. Ok, pessoal? Então, para a gente continuar, nós vamos passar lá para a apostila e eu quero que vocês acompanhem comigo. Página 4, em que nós temos o primeiro exemplo aí do artigo de opinião. Voltada à divulgação científica, a Superinteressante publica com certa frequência reflexões a respeito da relação do ser humano com os animais. Leia um trecho da reportagem Por que ainda maltratamos os animais? E nós vamos ler só um pedacinho aqui. Começa com a seguinte pergunta: por que ainda maltratamos os animais? Vou ler aqui. Toda a nossa relação com os bichos é esquisita e irracional. Dividimos o reino animal em castas que merecem mais ou menos direitos, de acordo com a sua utilidade. Observe que ele já está demonstrando que nós colocamos animais, esses são mais importantes e esses não. Então, nós fazemos essa divisão aí racionalmente, né, como se a gente pudesse definir quais são os animais e os bichos mais importantes e quais não são. Multiplicamos de propósito bois, porcos e galinhas. Só de galinhas há 20 bilhões no planeta. Apenas para confiná-los, criá-los em condições degradantes e depois matá-los. Ok, o ser humano sempre comeu carne, mas precisa tratar suas presas com tanta frieza. Frangos têm os bicos cerrados para não praticar canibalismo dentro das gaiolas. Milhares de peixes morrem todos os dias em redes, que eram destinadas a matar outras espécies. E tudo bem. Além dos bichos que vão parar no nosso prato, há os que sacrificamos em nome do progresso. Cobaias de laboratório, por exemplo, nascem para ser torturadas até a morte. Fabricantes de cosméticos ainda gotejam shampoo em coelhos imobilizados, que não podem piscar enquanto o produto corrói seus olhos. Já macacos bebês são trancados em jaulas e expostos a serpentes, choques e ruídos
para desenvolver ansiedade e depressão e ter seus cérebros dissecados depois. Apenas nos Estados Unidos, 25 milhões de bichos são usados em experimentos, o equivalente a uma Austrália de animais humanos. Pesado, né, pessoal? Observem que ele já começou o seu texto partindo da ideia de que ele quer chocar, né, o leitor. Bem pesado. Ok, Miguel? O que ele quer chamar a atenção é para o fato de que tudo bem a gente comer alguns animais, mas precisa maltratá-los, como serrar os bicos dos frangos, né? Utilizar os animais ali como uma forma de experimento, maltratando, né? E cita o caso dos coelhos, que tem os olhos corroídos ali. Então, observem que o autor começa o seu artigo de opinião nos colocando, enquanto leitor, numa posição de que você sabia disso? Você já parou para perceber que nós acabamos indiretamente apoiando? Por quê? Quando a gente vai comprar, por exemplo, um shampoo, a gente procura saber se ele foi testado, se ele não vai dar alergia. E a gente, querendo ou não, você procura saber, vai dar alergia? Quais são os produtos? Mas aí você nem se dá conta de que eles foram testados em animais. Que animais perderam a vida para que nós, humanos, pudéssemos estar usando ali o shampoo. É verdade, ô Julie, às vezes a gente fica pensando, né? E se as cobaias fossem humanas, será que estaria tudo bem pra gente? Sobre o shampoo aqui, que é gotejado nos olhos dos coelhinhos. E se ao invés disso eu dissesse, ô Emerson, cede a Julie aí para eu poder fazer um teste de shampoo no cabelo dela. Se o cabelo cair, eu sei que o shampoo não presta, né? Se a cabeça dela ferir toda, eu sei que o shampoo não presta. Mas já imaginaram isso? A gente abrir aí uma seleção de pessoas que irão se oferecer para serem cobaias. Alguém de vocês teria coragem disso? Então, a gente aceita com animais porque você parte do princípio que, são animais, não é espécie humana. Mas não tem sentimentos? Né? Será que eles não possuem qualquer emoção e sentimento? Lógico que possuem, né? Mateus, depende. Eu não vou nem questionar. Eu queria ver se você iria mesmo servir de cobaia, tá? Mas vamos lá. Considerando o texto e seus conhecimentos prévios, como você responderia a pergunta presente no título? E aí fica aquele questionamento que nós estamos fazendo. Por que maltratamos? O que você leva em consideração quando nós aceitamos isso aí? É uma pergunta que vocês não precisam responder agora, mas fica um questionamento. Fica aquela interrogação, né, martelando aí na cabecinha de vocês sobre como nós nos comportamos diante desses fatos. A mesma revista publicou em seu site a opinião de Isaías sobre o uso de animais em experimentos e testes científicos. Compare com o texto anterior e com as ideias discutidas. Então, no primeiro texto, nós temos uma pergunta lançada. Depois nós temos o Isaías aí comentando sobre o texto. Vamos lá. A imagem que se quer passar é a de que os cientistas são indivíduos sádicos. Corre o mundo uma campanha em defesa do direito dos animais, pregando o fim do seu uso em testes de laboratório. A imagem que se quer passar é de que os cientistas são indivíduos sádicos que usam e matam cobaias inocentes. Há até quem descreva os centros de pesquisa como campos de concentração, repletos de instrumentos de tortura para animais. Trata-se de uma visão caricatural, que contribui para aumentar ainda mais a ignorância e o preconceito das pessoas diante da ciência. E aí eu pergunto para vocês, só da leitura do primeiro parágrafo, vocês acham que essa pessoa que está sendo entrevistada, que está colocando aí, né, não é uma entrevista, que está expondo o seu ponto de vista, ela está sendo a favor ou contra esse textinho que nós lemos aqui da super interessante? A pergunta é, por que ainda maltratamos animais? E aí você observa que ele diz, não é bem assim. É contra a Julie. Ele diz, não é bem assim. Os cientistas, eles não são esses animais sádicos que vocês estão colocando aí. Então, vamos continuar.
É provável que essa imagem tenha surgido já no tempo em que Foster inoculou a saliva de um cão com o vírus da raiva no cérebro de outro cão sadio e verificou que ele contraiu a doença. Para fazer essa experiência, Foster teve que abrir um orifício no crânio do cão saudável, um procedimento de fato desagradável, tanto para o cão quanto para o espectador, né? Observem aí, imaginem, né? Alguém furando a cabeça do cão que estava vivo, que estava saudável, né? E aí, continuando. Ele também usou coelhos em seus experimentos e transmitiu a infecção sucessivamente de um coelho para outro, 25 vezes, até que o agente da raiva no cérebro do último desses animais se tornasse incapaz de transmitir a doença. No dia 6 de julho de 1885, um garoto de 9 anos chamado Joseph Mester foi salvo da raiva depois que Foster injetou o vírus atenuado da doença no pequeno paciente, tendo início ali a técnica de produção de vacinas que salvaria no futuro a vida de milhões de pessoas. Então, nem vou continuar a ler o texto, mas eu acho que já ficou bem claro que não adianta só a gente colocar, como apareceu aqui no texto da revista Isto É, dizendo que os animais são cobaias, que os cientistas maltratam, porque apesar de termos essa noção, o que é demonstrado para a gente aqui? Primeiro, esse autor que publicou esse segundo artigo aqui, ele diz que os cientistas não são sádicos. E aí vou retomar uma fala, né, que o Matheus colocou aí antes. Em prol da ciência. A gente sabe que é errado, mas a gente acaba aceitando em prol da ciência. E a justificativa ou o questionamento mas precisa ser tão pesado, tão opressivo, assim como alguns cientistas colocam, como alguns cientistas fazem, como pegar o cachorro aí, né, perfurar o crânio do cachorro, e logo depois ele diz, foi difícil? Foi. Foi triste? Foi. Foi dolorido? Foi. Mas uma criança de 9 anos foi salva por causa disso. Então, a gente se depara com o seguinte questionamento. É errado? Mas até que ponto a gente usaria, vamos dizer assim, um ser humano, uma vida humana para investigar, para fazer uma experiência e descobrir uma experiência científica ou descobrir uma ciência nova. Então, realmente é algo que fica, assim, uma interrogação, deixa uma dúvida no ar. A gente observa, e a Julie colocou, que ele é a favor. Ele é a favor da experiência, entendeu? Ele não é contra a experiência. Ele é contra maltratar, mas ele justifica para quem leu tudo ali. Eu acho que talvez foi isso que a Julie quis colocar. Para quem leu todo o artigo, observou que ele é contra maltratar. Mas quando é necessário utilizar essa vida animal para pesquisas, para experimentos, ele é a favor. Por quê? É melhor usar uma vida animal do que uma vida humana. Não é isso, Julie? Acho que foi isso que você quis demonstrar, né? Que ele é a favor da ciência e contra os maus tratos. Ele diz que a ciência, infelizmente, necessita desses animais, necessita dessa experiência. Ok, isso aí mesmo, beleza. É pesado, né, Arthur? Mas, infelizmente... Vamos lá, então. Considerando-se apenas o título do texto, é possível inferir que o autor se mostra disposto a conciliar os direitos dos animais e os direitos dos seres humanos, ou é impossível inferir que o respeito aos direitos dos animais para o autor exclui o respeito aos direitos dos seres humanos e vice-versa? O que vocês acham? A primeira? Se a gente marcar a primeira, você está afirmando que os direitos dos animais é o mesmo que o dos seres humanos. Então, você pode tanto utilizar animais quanto seres humanos para fazer a experiência. Se você marcar a segunda, você está dizendo que os animais precisam ser respeitados, sim, né? Mas você não pode excluir aí o respeito aos animais para o autor excluir o respeito aos direitos humanos. Ou seja, se você só respeitar os animais, você está excluindo os direitos do ser humano de viver. Então, é como se ele dissesse que nós vamos respeitar, mas o humano primeiro, o animal depois. Entendeu, Matheus?
Eu não sei se pode ser pessoal, Matheus, porque você está tirando isso do texto. E se você observar o texto todo, você vai verificar que ele é a favor da ciência e da pesquisa. Então, é como se ele dissesse, primeiro a vida dos humanos, depois a dos animais. Entendeu? Então, ele não quer conciliar. Tanto que, em momento nenhum, ele disse que ele é a favor de fazer testes em humanos. Então, ele não está disposto, como você disse na letra A, a marcar isso aí. O que, Julie? O assunto você achou ruim? Ou o conteúdo, artigo de opinião? O assunto? Ah, tá. É bem questionável, né? Muito polêmico e questionável. Continuando, então. A ideia presente no título, Direitos dos Animais, ou você ou a cobaia, é sustentada ao longo do texto? Justifique sua resposta. Então, no que diz respeito aí ao uso de animais de laboratório, sim, o autor sustenta a ideia de que, para manter a vida humana, é necessário tirar a vida animal. Infelizmente, é essa a ideia que o autor vai colocar aí. Por isso que ele diz, os cientistas não são sádicos. Nós trabalhamos com a lógica, segundo ele. É necessário retirar a vida animal para salvar uma vida humana. Ok? Em um artigo de opinião, o primeiro parágrafo tem a função de introduzir o assunto. Isso pode ser feito com um breve relato de fatos atuais que provocam o articulista a escrever, ou seja, acontecimentos que levaram a pessoa a produzir esse artigo, a expor sua opinião nesse artigo. Que fato recente motivou Isaías a escrever esse artigo? E ele chama atenção lá no comecinho do texto, dizendo que corre o mundo uma campanha em defesa dos direitos dos animais. Então, esse é o motivo. Né, que não só uma campanha, mas várias campanhas estão defendendo os direitos dos animais. E isso levou a produzir esse artigo e nos leva a questionar sobre até que ponto nós realmente defendemos os direitos dos animais. Qual é a tese do autor a respeito do tema em debate? Ou seja, qual é o argumento que ele usa? Ele diz que os cientistas são apontados de forma exagerada. Lá no comecinho do texto ele diz isso, eles são apontados como sádicos e que, na verdade, eles são pessoas que estão preocupadas em criar estratégias para manter a vida humana. Então, retomando, qual a tese do autor a respeito do tema em debate? Ele diz que os cientistas são injustamente, vamos dizer assim, acusados de sádicos, mas que eles são pessoas preocupadas, né, pesquisadores preocupados em manter a vida humana. Isaías é um articulista apropriado para debater o uso de animais como cobaias? Explique sua resposta. Essa daqui já é uma opinião pessoal, Matheus. Essa daqui eu vou aceitar a opinião de vocês. Porque, se a gente fosse analisar o texto, a gente diria que sim, ele é articulado porque ele defende. Mas eu poderia ter a opinião da Julie, que diz que não, porque ele só analisou o lado da ciência. Ele não analisou a questão dos sentimentos animais, né? Ele é convincente, mas te convenceu, Julie? Fica esse questionamento. Te convenceu? Ou você partiu do princípio que tudo bem, mas eu não concordo em continuar maltratando os animais? Então, nesse caso aqui, ele é uma pessoa, um articulista, que ele tem conhecimento do assunto. Ele pode, sim, ser considerado uma autoridade no assunto. Mas se você realmente acha que ele conseguiu, né, te convencer, aí fica como uma opinião pessoal. Se empenhar muito mais a buscar outras opções. Concordo com você, Julie. É verdade. Ok, pessoal, até aqui? 1, 2 e 3, ok? Discorda, Matheus? É o que eu coloquei, é pessoal. Então, você pode concordar ou discordar e expor seu ponto de vista. Por quê, Matheus? O que você acha? Pode abrir o microfone e comentar. Eu acho que se demorou quase meio século para eles descobrirem um jeito de conseguir testar um produto sem machucar nós seres humanos, que usamos Nós esse produto, humanos.
Acho que é como se você descartar quase todo o trabalho da sua vida, entende? Quanto tempo o ser humano está tentando achar um meio seguro para testar um shampoo ou uma comida que não seja tóxica para nós? É como dos animais. Mas aí Se você você pode, falar que aí você pode partir do princípio que a Julie colocou aqui. Poxa, eles estudam tanto e até agora eles conseguiram achar um jeito de provar esse shampoo, né, de experimentar esse shampoo em um animal. Por que eles não podem continuar pesquisando e encontrar uma forma de que fazer esse produto ser testado sem precisar sacrificar um animal? a professora, para ele ter achado a forma de ser seguro para o animal, ele teve que o quê? Testar no animal. Sim. Então, Então, eles podem começar a pesquisar de outra forma. Ele definiu que era o animal, então agora eu posso fazer o quê? Talvez encontrar uma outra forma, entendeu, Matheus? pode ser, a Eu tecnologia de hoje entendi em o que dia está você muito colocou. avançada. Eu Sim, entendi o que entendeu? você colocou. Mas, Então, beleza, então. Obrigada, tá? ok, isso aí. Ok, obrigada pela participação. Vamos lá, pessoal, então, questão 4. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta. A imagem que se quer passar é de que os cientistas são indivíduos sádicos que usam e matam cobaias inocentes. Há até quem descreva os centros de pesquisa como campos de concentração repletos de instrumentos de tortura para animais. As expressões são indivíduos sádicos e matam cobaias inocentes exprimem o quê? A opinião do autor sobre os cientistas, a maneira exagerada como o autor vê os ativistas, o modo como os ativistas definem os cientistas de acordo com o autor ou o apoio do autor aos ativistas. Acho que fica bem claro para a gente que essas expressões são usadas aí pelos ativistas. Então, é a terceira, o modo como os ativistas definem os cientistas de acordo com o autor. Ok? Acho que ficou bem claro isso aí para a gente, né? É a terceira. No trecho, há até quem descreva os centros de pesquisa como campos de concentração repletos de instrumentos de tortura para animais, enfatiza a concordância do autor com relação à opinião dos ativistas, a discordância do autor com relação à opinião dos ativistas, a defesa do autor ao trabalho com animais em laboratório ou a busca de um diálogo entre os ativistas e os cientistas. Creio que também ficou bem fácil para vocês identificarem, que demonstra para a gente a discordância do autor com relação à opinião dos ativistas. Nesse primeiro parágrafo, ele diz que os cientistas são erradamente, vamos dizer assim, taxados, né, rotulados de sádicos, e que os laboratórios são chamados de campo de concentração. Então, na letra A, nós marcamos a terceira opção, e na letra B, nós marcamos a segunda. Ok? Até aí, ok? Beleza. Questão 5. O artigo informa que Poster abriu o cérebro de cães saudáveis e injetou o vírus da raiva 25 vezes sucessivas em coelhos. A referência ao cientista e a informação detalhada sobre seus procedimentos foram uma boa estratégia argumentativa de Isaías? Justifique. E aí, com certeza, a gente vai observar que ele lançou mão de um argumento de autoridade. Ah, vocês são contra, mas olha só o que Poster fez. Olha a descoberta que Poster conseguiu. Então, é uma boa estratégia argumentativa? Sim. Ele lançou mão de um argumento de autoridade, de um acontecimento histórico para fundamentar sua opinião. Argumento de autoridade porque Poster é um pesquisador, um estudioso das vacinas. E um acontecimento porque ele citou o fato do menino de 9 anos que sobreviveu aí. Ok? Então, sim, pois ele lançou mão de um argumento de autoridade, de um acontecimento do cotidiano. E a questão 6, para terminarmos, a respeito do modo como Isaías procura defender sua tese e convencer o público, assinale as alternativas corretas. Nós vamos marcar: o autor demonstra os benefícios alcançados por meio dos testes em animais. O autor desqualifica as iniciativas das pessoas que lutam pelo fim dos testes em animais, e o autor se declara a favor do humanismo. Então, nós vamos marcar a segunda, a quarta e a quinta. Ok até aqui? Perguntas? Ok. Então, aguarda um momentinho. Estou encerrando a aula.